Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Bom, a peça Morte, Vida e Severino já vinha tendo bastante sucesso em São Paulo, quando o grupo foi convidado a participar do Festival Universitário de Nancy, que na época era o festival mais importante. E eu me lembro de campanhas lá em São Paulo para juntar dinheiro, para conseguir dinheiro para o grupo vir para cá. Eu mesmo vendi o meu carrinho, meu patrimônio era um Fusquinha usado, velho. E me incorporei ao grupo, porque eu era, até então, eu era somente o autor das canções. Mas quando o grupo veio para cá, um dos violonistas não podia viajar. Perguntaram se eu toparia. Eu falei, topo. E foi um estrondo, o sucesso aqui nesse teatro. Realmente eu tenho um disco que são tipo 15 minutos de aplausos seguidos, não para. É uma cova grande. No final do espetáculo tinha um número que era sem letra, era um canto assim. Tinha umas vozes assim. E aí eu tinha esse disco, 15 minutos de aplausos, e o pessoal ia aplaudindo e gritando. E aí a gente, na emoção, os garotos, na emoção, e sem perceber, fomos aumentando o andamento da música. Daqui a pouco já estava. Era um carnaval, afinal era quase um frevo, a gente cantando. E assim foi. Foi essa noite gloriosa aqui nesse teatro Opéra de Nancy. É a parte que te cabe deste latifúndio, é a terra que querias ver dividida. Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. Bom, o meu trabalho foi o trabalho de um garoto completamente irresponsável, porque eu não poderia musicar João Cabral. João Cabral, ele não gostava de música e a poesia dele também não gostava muito de música. Então, colocar poesia naqueles versos, musicar aqueles versos, às vezes era penoso, era difícil. Por isso que muitas vezes os versos eram ditos, e às vezes até funcionava melhor assim, quando os versos eram ditos pelos atores e a música era uma música cantada sem letra, sublinhando o poema. Aí funcionava às vezes melhor. Mas algumas canções até ganharam vida, como o Funeral do Lavador. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor. E era uma coisa engraçada, porque eu tinha feito, acho que foi a única vez que eu realmente fiz pesquisa. E eu lembro de uma coisa engraçada que eles usam muito lá, que é contra a chamada prosódia da música, que eles colocam a tônica da letra no lugar errado. Mas isso é muito, muito comum no Nordeste, como é muito comum em Cuba, por exemplo. Aí eu quis fazer assim, depois as pessoas corrigiam. Eu falei, mas não é para ser assim mesmo, que é... Esta cova em que estás, com palmos medir, é a terra que querias ver dividido, é a terra que querias... A pessoa depois corrigia, é a terra que querias ver dividido. Mas eu quis ser caxias, eu quis ser fiel à pesquisa que eu tinha feito, ela tinha me custado muito trabalho. Então eu queria ser nordestino.
Roda Viva era uma peça parodística, era uma paródia do que acontecia ali nos bastidores e mesmo no palco do Teatro Record, que a gente frequentava, e dos nossos shows e tal. Na verdade, eu não me sentia ainda um artista do show business. Eu não me sentia, porque aquilo foi acontecendo muito por acaso e muito rapidamente, né? Então eu ficava um pouco espantado com aquela coisa dos fãs, das fãs, de correr atrás, de pedir autógrafo e de não sei o que mais e tal. Aquilo me deixava bastante incomodado. E eu escrevi a peça um pouco até para desanuviar a questão, né? Porque, enfim, eu me sentia bastante desconfortável enquanto artista popular, popstar. Eu não tinha nada a ver com aquilo. E tinha, né? Eu tinha a impressão de que era uma coisa fora de mim, uma coisa que não me dizia respeito. E então me vi no meio daquela roda viva e quis escrever sobre isso. A ideia é essa. Ele sofre subversão. Essa não. Ele só quis nos enganar. Quis fazer do lugar Gomorra, 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 Gomorra. Lui está con del cantante. É importante. Hoje lui não sabia cantar. Saravá, Saravá, è finita la sua canzone. Vale retro, mas canzone che morra, che morra, che morra, che morra, che morra, che morra. A peça não tinha nada diretamente político. O que havia era uma montagem muito forte, era provocativa mesmo. E aqueles tempos eram duros, porque o AI-5, o ato institucional número 5, estava para estourar a qualquer hora. E estava em 68 e grupos de extrema-direita, paramilitares e tal, já estavam se preparando para partir para o pau. E aí entraram lá no teatro em São Paulo, bateram em alguns atores, a Maria Pera, etc. e tal. Depois, em Porto Alegre, houve de novo a invasão do teatro. Mas eu tenho a impressão de que aconteceu com Roda Viva como poderia ter acontecido com qualquer outra peça. Uma peça, vamos dizer, de esquerda. Me contaram até, não sei se é verdade, que, na verdade, a peça era no Teatro Ruth Escobar, tinha um espetáculo no andar de baixo chamado Feira Paulista de Opinião, que é uma peça francamente política, de esquerda e tal. E no outro nível estava o espetáculo Roda Viva. Me conta, não sei se é verdade, que o pessoal chegou para bater no pessoal da feira de opinião, desse espetáculo politizado. Mas já tinha terminado mais cedo. Então, para não perder a viagem, eles foram lá para o teatro onde estava Roda Viva. Pode ser verdade, pode não ser. Eu sei que meses mais tarde, depois do AI-5, uma vez que eu fui interrogado por um general, o general perguntou o seguinte: mas vem cá, eu falava, não, Roda Viva é uma peça sobre arte, sobre o mundo do espetáculo e tal, ela não tem nada de política. Não, você não é comunista? Não tem nada de comunista a peça e tal. Mas a peça não era subversiva, não tinha nada contra os militares? Eu falei, não, absolutamente nada contra os militares, era contra o sistema do show business e tal. Ele falou, então por que tinha uma hora o ator defecando no chapéu, o soldado tirava o seu chapéu e se sentava e defecava.
Aí eu pensei comigo, caceta, essa peça em São Paulo, eles acrescentaram muita coisa. Eu não podia falar nada, porque eu não podia dizer, isso não é coisa minha, isso é coisa do Zé Celso, do ator. Eu fiquei na minha, né? Depois eu soube que essa cena acontecia, na verdade, na outra peça, nesse outro espetáculo.